Queria agradecer demais a presença de todo mundo, né, dizer que é super importante esse momento aqui, que é um momento para a gente dar continuidade àquele momento da campanha, né? Muita gente que está aqui ajudou na campanha, agradeço de novo. Muita gente não ajudou exatamente na campanha, mas votou ou quis votar. Então é super importante que a gente tenha essa continuidade aqui, porque o objetivo desse curso, gente, aqui, por isso que a gente não está na universidade, né? Porque o objetivo desse curso não é só fazer um curso de formação, dar um diploma. O objetivo aqui é que esse curso sirva para a gente constituir mesmo um grupo político. Então, a gente criar uma base de reflexão comum para ir avançando numa coesão maior, né? Da gente conseguir partir de um mesmo patamar do debate sobre a política hoje, sobre o futuro da esquerda, sobre os desafios da esquerda, para que a gente possa, aos poucos, ir constituindo um grupo, né? Então, desde sempre, as pessoas que estão aqui, né, em volta da gente, que ajudaram na campanha, que trabalharam na minha campanha, vocês conhecem muitas delas que estão aí, Edu, Flor, Tiago, Léo, Miriam, Manu, essas pessoas, a ideia, né, sempre foi que a gente tivesse um lugar institucional na política, fazer uma campanha para vencer, mas não é para vencer eu sozinha, né, para que a gente consiga usar isso, essa eleição, como uma tribuna para a gente ir criando um grupo político que possa responder àquele que eu acho que é o maior desafio, né, desse momento atual, que é como a gente consegue renovar a esquerda no Rio de Janeiro e no Brasil para fazer frente ao avanço da extrema-direita. Né? Todo mundo aqui está super preocupado com o avanço da extrema-direita. A gente viu nessa eleição que isso ficou muito evidente, né? No Rio de Janeiro, ainda bem que a gente tinha o Eduardo Paes para segurar esse avanço, mas em São Paulo já é bem diferente, em outros lugares do Brasil é diferente. A gente está vendo de novo o bolsonarismo forte. E em 2026 não vai ser nada fácil, né? Tem todo um debate se o candidato, até se o candidato for ele próprio ou o filho dele, até acho mais fácil do Lula ganhar, mas se for o Tarcísio é muito difícil, e o Tarcísio é de extrema direita. Então, a gente está no meio desse turbilhão, né, e a gente vê cada vez mais a esquerda com dificuldades de dialogar com as classes populares, com a classe trabalhadora. Os eleitores do Bolsonaro, da extrema-direita, não são a elite rica, a classe alta, não são. Né? São pessoas trabalhadoras, são pessoas de classe média baixa, de classe baixa, pessoas que se viram, né, que são os batalhadores, muitas vezes votam nesses candidatos de extrema-direita. Então, o que está acontecendo? A gente se pergunta, né? O que está acontecendo que a esquerda parece que não consegue mais dialogar, não consegue mais trazer essas pessoas para os projetos da esquerda. Está circulando aí um vídeo, não sei se vocês assistiram, mas está circulando um vídeo de um empresário em que ele diz que, ele fala assim, a gente tem que privatizar mais, porque, vejam só como a gente está em um momento político diferente. Nos anos 90, na época do FHC, houve várias tentativas de privatização, mas houve também muita resistência. Quebra-quebra, todo mundo no centro da cidade, passeatas enormes. Hoje não tem mais isso. Então hoje a gente pode privatizar muito mais fácil. Vocês viram esse vídeo? Está viral na internet. Exatamente. Então, gente, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que aquela organização da classe trabalhadora que estava na rua contra a privatização nos anos 90, ninguém vê mais na rua. Né? Quem é que estava na rua naquele momento? Eram os sindicatos, principalmente. Né? Tinham sindicatos mais fortes que estavam na rua contra a privatização, eram verdadeiras batalhas aqui. Eu presenciei um pouquinho, que nos anos 90 eu já era adulta, né? Ao contrário de muitos de vocês, mas presenciei um pouco. Então eram batalhas campais aqui no centro da cidade, puxadas principalmente pelos sindicatos, né? Que é a organização mais emblemática, forte, potente da classe trabalhadora, que hoje está num momento muito difícil. Eu comecei a minha carreira política institucional, né, não sei se todo mundo aqui sabe, como presidente do sindicato dos professores da UFRJ. Tem vários professores da UFRJ aqui. Eu fui sindicalista, fui presidente do sindicato.
E nesse momento, ainda que seja um sindicato especial, porque é de professores universitários, a gente tinha um grande desafio de saber como renovar as práticas sindicais, como trazer a base, como nossas formas de luta precisavam ser renovadas para a gente ter um sindicato mais antenado com esse tempo que a gente vive hoje. Então, nós discutimos muito isso, justamente porque partíamos do princípio de que os sindicatos estavam, desde essa época, ali dos anos 2010, num momento muito difícil, né, enfraquecidos. E de lá para cá, as coisas só pioraram. Então, a gente precisa pensar, encarar de frente esses problemas. Não é para a gente se sentir derrotado, dizer que a esquerda está fraca, não, é para a gente conseguir ir além, né? Então, esse curso é para isso. A gente vai ter aula inaugural hoje, em que eu já vou falar um pouquinho para a gente ter uma base teórica comum e conseguir avançar com esse debate. E depois vai continuar no ano que vem, a gente vai dizer as aulas, vamos ter convidados, vamos ter outros autores, outros professores. Mas hoje é a aula inaugural para quê? Para a gente dizer o que vai ser o curso e já começar a estabelecer uma base comum. Se a gente quer estabelecer uma base comum para falar sobre o pensamento de esquerda, a tradição do pensamento de esquerda, os impasses em que o pensamento da esquerda se encontra hoje e como ultrapassar esses impasses, a gente tem que começar falando de Marx. Então, eu vou dar uma aula de Marx hoje. E qual é a ideia? A ideia é a seguinte, gente. O que faz a luta, né, no caso da esquerda, o que faz a luta, a mobilização, a organização social, a organização dos trabalhadores avançar? É uma noção que é muito cara à esquerda e aos pensadores da esquerda, que é a noção de sujeito político. Então, eu vou começar daí. A noção de sujeito político. O que é o sujeito político? O sujeito político é o sujeito da luta, é o sujeito da mudança social. É aquele que faz a sociedade mudar, que faz a história. Exatamente. E o sujeito político, tradicionalmente na esquerda, quem é? É o trabalhador. O sujeito político é o trabalhador. O sujeito político é o trabalhador porque qual é a coletividade que faz a luta avançar e que faz a sociedade se transformar, na visão tradicional da esquerda? A classe trabalhadora. Então, esse é o sujeito político da esquerda por excelência. Quando o tal do empresário está dizendo que pena que a gente não está privatizando mais, a gente devia privatizar mais, porque a gente hoje privatiza e não aparece ninguém na rua. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse sujeito político está enfraquecido, está sumindo, não está na rua. Onde ele está? Que sujeito político é esse? Esse sujeito político, o trabalhador, sofreu de fato um grande baque nos últimos anos, digamos aí desde os anos 70, com as transformações profundas, radicais no mundo do trabalho. Porque a noção de sujeito político que identifica o sujeito político com o trabalhador, ela parte de um trabalho que se dá essencialmente no espaço-tempo da fábrica. Esse trabalho que se dá no espaço-tempo da fábrica, ele tem uma série de peculiaridades que passam a não ser mais determinantes quando o trabalho não se realiza, passa a não se realizar mais essencialmente na fábrica, que é o que acontece nos dias de hoje e que já vem acontecendo desde os anos 70. Então, eu vou começar falando um pouco da Fórmula Geral do Capital, de Marx, para mostrar por que é tão essencial o sujeito político do trabalhador na teoria marxista e por que a transformação estrutural desse sujeito político é um baque, de fato, nos princípios de fundo da esquerda. Tá? Então, vamos lá. É uma Fórmula Geral do Capital. Primeiro, gente, tem uma coisa importante que é o seguinte. Marx, Todo mundo aqui, muitos de vocês já devem ter lido, ou ouviram falar, ou leram comentadores, ou ouviram aulas sobre Marx. Eu queria antes combinar com vocês uma questão de método, que é o seguinte.
a gente aqui vai falar de Marx lendo Marx. A gente, a princípio, não vai falar de nenhum comentador. Quando eu estiver falando de algum comentador, eu vou dizer qual é o comentador, vou explicar de onde ele vem, para onde ele vai, por que ele fala aquilo. Por que é isso? Porque Marx, cada um puxa para o seu lado. É um cara muito clássico, óbvio. Então, cada um vai puxar para lá, puxar para cá. Então, vamos falar de Marx. E de Marx, eu sou filósofa, mas também sou historiadora. É importante falar de Marx como um autor, um pensador do seu tempo. Marx é um gênio, mas Marx é um gênio como um pensador do seu tempo. Então, quando a gente estiver dizendo que alguma parte do pensamento de Marx não funciona mais, não é porque a gente não gosta de Marx, acha Marx feio. Não, é porque Marx é um pensador do seu tempo. A gente tem que saber justamente como a gente atualiza essas ferramentas, não necessariamente os conceitos, mas as ferramentas para fazer política no século XXI. Então, não necessariamente vai ser interpretando a sociedade da mesma maneira que o Marx interpretou, mas usando uma caixa de ferramentas que se inspira na caixa de ferramentas que o Marx propôs. Então, essa primeiro é uma questão de método, que eu queria combinar aqui com vocês. Então, eu já trouxe aqui, inclusive, o Capital. Vamos daqui a pouco citar alguns trechos. Esse livro aqui que eu estou usando. E, então, vamos lá. Então, primeiro, o capital. O que é o capital? Capital é dinheiro? Não. O que é o capital? A gente tem uma ideia do senso comum, de que o dinheiro é aquilo que facilita as trocas. Então, você tem uma mercadoria, você não vai trocar aquela mercadoria diretamente por outra mercadoria. Poderia. Quero trocar essa cadeira por essa camisa aí do Botafogo. Eu sou Botafogo também. Por essa camisa do Botafogo. A gente pode trocar diretamente? Pode. Mas se a gente trocar diretamente, fica muito difícil a gente estabelecer o valor da mercadoria. Qual o valor? Ainda mais o Botafogo agora está valorizado, inflacionou, Como é que a gente estabelece o valor da mercadoria? Então, o dinheiro teria vindo para facilitar essa troca. Isso aqui eu estou falando da economia política antes de Marx, não estou falando de Marx ainda. O dinheiro teria vindo para facilitar essa troca. E como você calcula o valor? Aí é que está. Aí a gente já está começando a chegar nos autores que inspiraram Marx, Adam Smith, Ricardo, etc., a economia política desse período. Como a gente estabelece o valor? Ora, o valor é a quantidade de trabalho gasta para produzir aquela mercadoria. Então, esse é o esquema em que o dinheiro ele serve para facilitar as trocas. Então, é um esquema que a gente chama de M'. Você tem M é mercadoria, D é dinheiro. Então, você tem uma mercadoria, você quer trocar aquela mercadoria por outra mercadoria que é M', linha, coisa de matemático, M'. Então, a gente vai trocar aquela mercadoria por outra mercadoria, mas o intermediário dessa troca é o dinheiro. Então, a gente não vai fazer a troca direto, a gente vai usar o dinheiro como intermediário. Então, esse é o esquema MD'. Então, essa primeira fórmula, que parece bem simples, ela já implica uma complexidade. Justamente por quê? Porque a gente agora não troca mais diretamente uma mercadoria por outra mercadoria. Então, não importa mais tanto qual é o valor que aquela mercadoria tem para mim. Imagina a camisa do Botafogo para ele. Não tem preço que pague. Esse é o chamado valor de uso, que é o valor que a mercadoria tem para ele. Agora não mais, porque eu preciso homogeneizar o valor, ter um valor comum, e para isso a gente vai calcular o valor a partir do trabalho gasto para produzir aquela mercadoria. Olha que coisa que acontece estranha. Ora, o trabalho gasto para produzir a camisa do Botafogo não é muito diferente do trabalho gasto para produzir a camisa que a Manu está usando aqui, a minha. Não é tão diferente assim.
Então, aquele valor, que é aquele valor íntimo, aquele valor afetivo, aquele valor que importa tanto no trabalho artesanal, né? Quando você faz um artesanato, uma obra de arte, uma coisa bonita, você tem um valor afetivo, um valor criativo, um valor que vem da subjetividade do artista que faz. Isso passa a não importar muito. Isso fica colocado em segundo plano. Por quê? Porque eu preciso medir essa quantidade de trabalho, daqui a pouquinho eu vou falar como, eu preciso medir essa quantidade de trabalho, e isso vai ser feito de forma quantitativa. Então eu vou abstrair as qualidades da mercadoria para medi-la de forma quantitativa. Por quê? Porque eu preciso poder comparar o trabalho gasto para produzir essa mercadoria com o trabalho gasto para produzir essa. E nesse sentido, eu troco cadeira por camisa do Botafogo. Né? Então, existe aí já uma primeira operação que é fundamental no capitalismo, e aqui já chegando perto de Marx, que é a abstração. A abstração. Então, a teoria do valor, né, que é fundamental, seminal na obra de Marx, ela parte de algumas abstrações. A primeira abstração é essa. É a abstração em relação ao valor de uso, ao valor afetivo, ao valor subjetivo que as coisas têm. As coisas, elas passam a ser vistas como postas no mercado para a troca. E o mercado é esse homogeneizador das coisas. Né? Então, essa é uma primeira abstração. A segunda abstração, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Isso aqui eu já falei, né? Eu troco X unidades de uma mercadoria A por Y unidades de uma mercadoria B. Por quê? Agora os matemáticos aqui. Porque X, para produzir X unidades de A, a gente precisou de tanto tempo de trabalho social quanto para produzir Y unidades de B. Né? Então, essa noção de trabalho social que homogeneiza essa troca. Isso aqui já falei. Então, no ato da troca, aqui eu fiz um exemplo da roupa e das galinhas, né? No ato da troca, a roupa é transformada na quantidade de galinhas que equivalem ao tempo de trabalho necessário para a produção da roupa. Né? Então, é o que eu já falei. Bom, essas operações, elas se dão, como eu já falei aqui, elas não se dão concretamente. Elas se dão no cérebro daquele que está efetuando a troca. Portanto, elas são relações. Isso é outra coisa fundamental no capitalismo, né? É que a teoria do valor, ela não fala de coisas concretas, ela fala de relações. Quando eu estou falando do trabalho social gasto para produzir uma coisa, eu estou dizendo que aquele trabalho social ele tem uma relação com o trabalho social gasto para produzir outra coisa. Por isso que eu preciso de uma homogeneização inicial, para que as coisas possam entrar em relação. Bom, mas o Marx, ele vai mais longe. Aqui eu ainda estou falando da economia política mais tradicional, né? Adam Smith, Ricardo, etc. O Marx vai mais longe. Ele vai dizer o seguinte: bom, como é que eu faço para que a gente possa medir esses trabalhos que são utilizados para produzir as coisas, né? Para que esses trabalhos eles possam ser utilizados como medida da forma dinheiro, é preciso que tenha alguém que trabalhe. Né? Quando a gente falou aqui, o valor da blusa é a quantidade de trabalho social para fazer a blusa. Ora, isso não é uma coisa abstrata, tem alguém ali que está trabalhando. Né? Esse alguém são os trabalhadores que estão trabalhando para produzir essa blusa. Eles precisam ter sido colocados numa posição de trabalhadores. Porque vejam só a mudança aqui agora histórica, né? A gente está passando de um período em que
As pessoas produziam as mercadorias a partir de um trabalho artesanal, então elas tinham essa relação com a mercadoria que elas produzem, é o trabalho feito nas oficinas, né, artesanal, para um outro momento em que o trabalho ele precisa ser despojado das suas características qualitativas para poder ser medido. Então é um outro momento, né, das características mesmo intrínsecas do trabalho. O que aconteceu para você passar de um tipo de trabalho para o outro tipo de trabalho? O capitalismo. É exatamente isso que é a essência do capitalismo. O que define o capitalismo? É a chamada acumulação primitiva de capital. Como se dá a acumulação primitiva de capital? Os proprietários de terra, eles acumulam capital a partir das chamadas enclosures, né, os cercamentos. Eles têm esse momento histórico em que você cerca as terras e antes disso, na Inglaterra, por exemplo, você tinha terras comuns. As terras comuns é o quê? Eu vou ali numa praça e tem uma árvore frutífera, eu posso pegar aquelas frutas, comer, vender, fazer comércio numa área comum. Né? Isso é até uma questão que é interessante depois para a gente pensar como modelo. Né? Então, eu tenho numa área comum e as coisas que eu consigo encontrar naquela área comum são de todo mundo. Eu posso até vender. Existiam essas terras comunais na época na Inglaterra. Com os cercamentos, o que aconteceu? Essas terras passaram a ser privadas, passaram a ter um dono. Esse dono, ele acumula capital. Ele acumula dinheiro, porque agora a terra é dele. Tudo que se faz lá, alguém tem que pagar alguma coisa para ele. Então, ele acumula capital. Ao mesmo tempo, o trabalhador, ele é desprovido das condições para que ele possa efetuar esse trabalho artesanal na terra ou nas oficinas. Ele é desprovido dessa condição, porque agora isso é propriedade privada e vai acumular capital para o capitalista. Né? Então, o trabalhador, ele passa a ser uma mercadoria também, né? Que é aquele que se coloca no mercado e que só tem uma coisa a vender, a sua força de trabalho. Então, o capitalista, ele compra no mercado essa mercadoria do trabalhador, que é um trabalhador livre. Essa noção a gente fica até meio tonto, porque o Marx insiste muito que o trabalhador tem que ser um trabalhador livre. Ele é livre para quê? Para vender a sua força de trabalho. Não tem nada a ver com uma noção moral. Ele é livre, quer dizer, ele é desapegado. Ele está no mercado onde ele só tem uma coisa a vender, a sua própria força de trabalho. Então, vou ler um trechinho aqui onde o Marx fala disso, que é fascinante esse trecho, que ele fala assim, ó. Deixa eu sentar aqui, que senão não consigo pegar o livro e ler. Ele fala assim: a esfera da circulação ou da troca de mercadorias, em cujo limite, a esfera da circulação ou da troca de mercadorias, em cujos limites se move a compra e a venda da força de trabalho, é, de fato, um verdadeiro Éden dos direitos inatos do homem. Porque o trabalhador é livre, ele tem os seus direitos. Ela é o reino exclusivo da liberdade, da igualdade e da propriedade. Liberdade, pois os compradores e vendedores de uma mercadoria, por exemplo, da força de trabalho, são movidos apenas por seu livre-arbítrio. Eles contratam como pessoas livres, dotadas dos mesmos direitos. O contrato é o resultado em que suas vontades recebem uma expressão legal comum a ambas as partes. Igualdade, pois eles se relacionam um com o outro apenas como possuidores de mercadorias e trocam equivalente por equivalente. Ou seja, é o contrato. Todo mundo é livre, é o reino do... Ninguém está sendo constrangido. É diferente de um momento em que o trabalhador ele é constrangido. Né? Ele não, agora ele é livre e ele vende a sua força de trabalho. Aí tem aquela parte que é muito clássica no Marx, em que ele fala que é a frase, é o trecho aqui do Capital, que define a acumulação primitiva, que é essa aqui. O antigo possuidor de dinheiro se apresenta agora como capitalista.
depois dos cercamentos, e ele é proprietário. E o possuidor de força de trabalho como o seu trabalhador. O primeiro, com um ar de importância, confiante e ávido por negócios. O segundo, tímido e hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado e agora não tem mais nada a esperar além da despela. É muito foda, né? Então é isso. Essa é a acumulação primitiva de capital, em que se encontram no mercado o possuidor de dinheiro, o homem de negócios, e o trabalhador livre, que só tem uma coisa a oferecer: a sua força de trabalho. E aqui é importante a gente também entender essa noção de força de trabalho, que vai ter a ver com o que eu vou falar depois dos nossos impasses. Para o Marx, a noção de força de trabalho é fundamental. Não é a noção de trabalho, é a noção de força de trabalho. Por quê? A gente já falou aqui que o trabalho ele precisa ser homogeneizado, né? Para poder você utilizar nas trocas. Mas, segundo Marx, a verdadeira definição do capital não é quando o dinheiro é utilizado para intermediar a troca de uma mercadoria por outra mercadoria. Essa ainda é uma fase pré-capitalista. A fase capitalista surge quando o dinheiro passa a ser utilizado para produzir mais dinheiro. Isso é a definição de capital. É quando o dinheiro produz mais dinheiro. Então, a fórmula do capital não é M, D, M'. Essa é uma fórmula pré-capitalista, em que você tem mercadoria, dinheiro e compra outra mercadoria. Não. A fórmula que define o capital é D, M, D'. Dinheiro, mercadoria, mais dinheiro. Então, é quando você consegue valorizar o dinheiro produzindo mais dinheiro, a gente tem a definição de capital. E quem é essa mercadoria que está aí no meio, entre D e D'? É o trabalho. A gente viu ali que o trabalhador ele se coloca para vender a única mercadoria que ele tem, que é a sua própria força de trabalho. Então, é através da compra da força de trabalho desse trabalhador livre que o capital se valoriza produzindo mais dinheiro. Certo? Como é que ele faz isso? E o Marx diz que essa é a razão profunda de ser do capital. É produzir mais capital. É D, produz D'. E o que é D'? É D mais delta D, que é uma variação do capital. É por isso que ele usa o cálculo infinitesimal. Vi que depois vai dar uma aula para vocês do cálculo infinitesimal de Marx. Por isso que ele usa o cálculo infinitesimal, porque essa variação de D' se faz através de um diferencial de capital. Aqui já é uma noção um pouco mais complexa, mas o Marx é complicado nisso mesmo. Como é que se produz esse diferencial de capital? Vamos lá. Esse diferencial de capital, ele é produzido quando eu compro a força de trabalho do trabalhador por um valor, mas ele dá no trabalho mais do que eu paguei. Tem duas maneiras de fazer isso. Uma é óbvia, é a quantitativa, que é o quê? Eu compro a força de trabalho do trabalhador para ele trabalhar 4 horas. Eu pago 4 horas, mas ele trabalha 8. Né? Se ele trabalhou 8, tem 4 horas aí que ele trabalhou de graça, que ele não recebeu. Certo? Ora, nessas 4 horas que eu paguei, eu estou pagando o trabalho realizado, que na verdade é o custo de subsistência daquele trabalhador. Ele vai pegar esse dinheiro, vai reinvestir no mercado comprando sua roupa, sua comida, sua casa. Né? Então, são os custos de subsistência do trabalho. Nas outras 4 horas, ele está trabalhando de graça e, com isso, o capitalista consegue gerar o delta D. Mais dinheiro, porque ele está conseguindo um pouco de trabalho de graça. Essa é a essência do capital? Não. Por quê? Porque tinha luta. Vai ter luta. E a luta era justamente pela redução da jornada de trabalho. Por isso que a redução da jornada de trabalho é fundamental, como paradigma de luta da classe trabalhadora.
Muito importante a luta que a gente está vendo hoje pelo fim da escala 6x1, porque é a essência da luta da classe trabalhadora, diminuir a jornada de trabalho. Vocês vejam, se no século XIX já tinha luta para reduzir a jornada de trabalho, pô, a gente chegar no século XXI e ainda ter escala 6x1 é brincadeira, né? Mas quando você coloca o trabalhador para trabalhar muito tempo, como era na época, 12 horas, jornadas de 12 horas, criança, mulher, tem resistência, né? Porque as pessoas ficam extenuadas, ou inclusive, pior do que isso, as pessoas não aguentam. Elas já não conseguem mais dar tanto de si, porque elas não têm aquele tempo necessário para se recuperar. Então, esse delta D não é a essência ainda do capital. Qual é a essência do capital? E aqui eu vou entrar na noção de mais-valia, né? Que é justamente o delta D, é mais valor. A tradução mais correta é mais valor. É o mais valor, né? Quando o dinheiro, que tem um valor, se transforma em D', que vai ter um valor a mais, que é esse delta D. D' igual a D mais delta D. O delta D é o mais valor. Como se produz o mais valor? Aí vem a sacada genial do Marx, e esse é o diferencial do Marx em relação à economia política da época. Ele diz o seguinte: não é no tempo de trabalho, é na força de trabalho. Porque o trabalhador, ele pode trabalhar ao mesmo tempo, mas ele vai dar mais de si. Por quê? Porque o que importa no trabalho não são as horas trabalhadas, é a força de trabalho. E a força de trabalho é uma noção abstrata, variável, que permite a exploração justamente porque ela se dá a partir de características humanas que podem variar com a subjetividade. Então, é a subjetividade do trabalhador que é posta a trabalhar para a extração de mais valor. Então, não precisa aumentar a jornada de trabalho. Eu faço o cara trabalhar a mesma hora, mas ele vai ter que dar mais de si. Né? E como é que a gente faz para ele dar mais de si? Vamos chegar lá. Porque isso não é um processo simples que se esgote na fábrica. Porque agora entrou um elemento aqui que eu acho que é muito importante para a gente entender Marx e para a gente entender essa passagem depois, os limites também dessa teoria, que é a noção de sujeito, de subjetividade. Porque agora o que a gente está dizendo é que não é mais aquele trabalhador que só trabalha tantas horas e não importa, é um, é outro, não. A subjetividade importa, porque é a subjetividade que é posta a trabalhar, porque é ela que consegue dar mais de si quando ela está empenhada, quando ela é levada a isso por alguma questão social, né? Então, essa é a essência do mais-valor. É a noção de força de trabalho. Essa é a novidade do Marx em relação à economia política da época. Deixa eu ver se eu estou esquecendo aqui alguma coisa. Que eu vou já chegar na... Quanto tempo eu já falei? Meia hora? Ih, eu não posso demorar tanto não também, vou ficar falando 2 horas. Ah, tem uma coisa aqui muito importante, que eu já ia esquecer mesmo. Noção de força de trabalho é fundamental. Os traços subjetivos são fundamentais para a gente extrair mais valor do trabalho daquele trabalhador. Mas tem mais uma coisa que é fundamental para extrair mais valor relativo, que é esse, né? Que se dá a partir da mesma quantidade de horas trabalhadas, mas o trabalhador consegue produzir mais, que é o quê? A tecnologia. Então, a tecnologia, ela entra aí, final do século XIX, aqui tem uma coisa histórica interessante para a gente falar, ela entra aí como aquilo que permite extrair do trabalhador mais trabalho, porque o mais valor, ele é o correspondente do mais trabalho. Esse mais trabalho subjetivo se dá a partir da tecnologia. Então, no mesmo número de horas trabalhadas, o trabalhador dá mais de si com a intermediação da tecnologia. Aqui tem uma coisa interessante, porque o Marx escreveu, né, agora a teoria do valor, que eu estou falando aqui, ele escreveu isso em 1867, se eu não me engano, né, que é esse livro do Capital. Mas isso realmente só aconteceu mais para o final do século XIX. O Marx, ele enxergou na época dele uma tendência que se afirmou no final do século XIX.
Então, isso é interessante também, né, do ponto de vista histórico. Bom, agora, eu vou falar aqui mais uns 10 minutinhos, para a gente depois também conseguir conversar, sobre essa estrutura que permite que o trabalhador dê mais valor de si, dê mais trabalho de si para valorizar o capital. Porque, como eu disse aqui, não basta, você bota o cara lá e fala, não, agora trabalha aí, dá o dobro da sua força de trabalho. Não é assim, né? O que faz com que esse trabalhador, ele primeiro, aceite fornecer o seu mais trabalho. Segundo, consiga fornecer o seu mais trabalho e se empenhe nisso, muitas vezes, em fornecer o seu mais trabalho para gerar o mais valor. O que produz isso? Porque aqui a gente está falando de uma noção de trabalho que se dá principalmente na fábrica, né? Então a gente está falando do domínio da produção de mercadorias na fábrica, onde você tem um conjunto de trabalhadores que trabalham um certo tempo determinado com um contrato de trabalho e que vão dar mais de si naquele tempo determinado em que eles estão trabalhando, né? Ora, para que o trabalhador tope essa relação, que é uma relação de espela, como disse Marx, né? Uma relação de exploração, você precisa de um outro domínio que está fora do domínio da produção, que é o domínio da reprodução social, da reprodução do capital. Então, fora da fábrica, você reproduz as condições para que o trabalhador aceite entrar naquela relação de exploração. E aqui é muito importante essa noção de reprodução social, que o Marx pensou, mas que uma série de teóricos pensou muito depois do Marx, inspirados pelo Marx, que é a questão da reprodução social, ou seja, o que leva os trabalhadores a aceitarem essa condição e darem mais de si. Porque também para o trabalhador, gente, ele dá mais da sua força de trabalho no momento que ele está trabalhando, ele precisa, quando ele vai para casa, ele precisa comer, ele precisa dormir, né? Ele precisa se divertir minimamente. Esse é o domínio da reprodução social. Quem garante a reprodução? As mulheres. Quem trabalha na fábrica? Os homens. Já começa a ter uma questão aí. Quem está garantindo a reprodução social, fundamentalmente, são as mulheres. Então, você tem uma separação muito nítida entre o domínio da produção e o domínio da reprodução. Vários autores falaram muito do domínio da reprodução social. Exemplo, agora eu vou falar de outros autores marxistas, como Althusser. Althusser, ele tem um livro chamado Ler o Capital. É um clássico, muito importante ler esse livro para entender o Capital. Não é só o Althusser que escreve, é o Balibar, são vários teóricos marxistas muito de referência. E o que o Althusser diz? Que existe uma coisa chamada os aparelhos ideológicos de Estado. Os aparelhos ideológicos de Estado são a escola, o hospital, a família, e até a certo ponto o estado de bem-estar social. Os aparelhos ideológicos de Estado, o que eles fazem? Eles reproduzem as condições para que o trabalhador se submeta a essa relação de exploração na fábrica, né? Eles reproduzem essas condições nas instituições da sociedade. Como eu disse aqui, ele não aceita do nada, você precisa reproduzir as condições. Então, gente, vejam só, nesse momento, né, essa separação entre o domínio da produção e o domínio da reprodução social é fundamental para toda a estrutura teórica do pensamento marxista funcionar, tanto no Marx quanto nesses teóricos marxistas que aprofundam a reflexão sobre a reprodução social. Então, aí, né, já chegando agora aqui mais para perto da gente, para essas transformações históricas que eu quero falar aqui. Então, tem algumas coisas que são fundamentais nesse esquema que eu falei aqui rapidamente, para que a relação capital-trabalho funcione. Né? A gente falou da relação capital-trabalho, certo? Para que a relação capital-trabalho funcione, tem alguns pressupostos. Um é o contrato de trabalho. A gente falou aqui, o contrato de trabalho é o quê? Aquilo que faz com que o trabalhador livre, o capitalista, o homem de negócios, e o trabalhador livre, de posse dos seus direitos, ele vende a sua força de trabalho, ele assina um contrato, ele recebe um salário. Então, é tudo feito
a partir do direito. Não tem nada de errado aí, né? de ilegal. Então, a primeira coisa é o contrato. A segunda coisa é a separação entre aquilo que o trabalhador produz e o corpo do trabalhador. O trabalhador, ele tem a sua força de trabalho, ele se dá o seu corpo, mas ele produz uma mercadoria. Né? Esse corpo é posto a trabalhar para produzir. E é num outro momento da reprodução que as condições para que esse corpo trabalhe vão se reproduzir. Então, você tem a separação entre o corpo do trabalhador e a mercadoria, e você tem a separação entre o domínio da produção e o domínio da reprodução. O domínio da produção é o domínio do trabalho e o domínio da reprodução é o domínio da vida. Da vida, é onde ele vive. Né? Ele come, ele dorme, ele se diverte. Então, esses pilares são muito fundamentais para que a fórmula geral do capital, a teoria do valor, funcionem no pensamento marxista. Certo? Está claro isso? O que vai acontecer de uns tempos para cá, principalmente a partir dos anos 70 para cá? Essas três premissas vão por água abaixo. Primeira coisa que faz com que uma dessas premissas vá por água abaixo: o domínio do setor de serviços sobre os setores clássicos da produção capitalista na fábrica. E sabe quem disse isso? Que esse esquema todo não funciona bem no setor de serviços? O Marx. O que ele não previa é que o setor de serviços ia se tornar hegemônico, absolutamente predominante na sociedade. Mas o Marx, no capítulo 6, inédito do Capital, ele diz o seguinte, vou citar para vocês aqui, que é fantástico também isso. Ele diz o seguinte, o Marx, nesse momento, ele está explicando a diferença entre a subsunção formal e a subsunção real. A subsunção formal é o quê? É quando o trabalhador ele se submete formalmente ao capital, ao capitalista através do contrato. A subsunção real é quando o trabalhador, é a força de trabalho, é quando o trabalhador ele submete o seu corpo a produzir mais para o capital. Certo? Então é subsunção formal, subsunção real. Ele diz que a definição de capitalismo está na subsunção real, não na subsunção formal. Então ele coloca o seu corpo, sua alma, sua vida a trabalhar para o capital, né? Que é a noção de força de trabalho que a gente falou aqui. Aí veja só o que o Marx diz nesse capítulo 6, inédito do Capital, que foi publicado tardiamente, mas já está publicado. Ele diz o seguinte: a diferença entre o trabalho para si e para o capital pode ser analisada também no setor de serviços. Uma cantora que entoa como um pássaro é um trabalhador improdutivo. Certo? Ele não está produzindo nada. Ela está só cantando lá, para si mesma, para se divertir, né? Que nem eu, quando vou lá na roda de samba, pego o microfone, canto, né? É um trabalhador improdutivo. Na medida em que ela vende o seu canto, ela passa a ser assalariada e vender o seu trabalho. Essa mesma cantora, ela pode vender o seu canto na subsunção formal, que é o quê? Ela canta do jeito que ela quiser e o cara vai lá e paga, quem quiser que pague, passa o chapéu e paga. Ou ela pode vender o seu canto na subsunção real. Na subsunção real é diferente. Ela fala assim, eu tenho que cantar do jeito tal, porque senão eu não vou vender meu canto. Entenderam a diferença? Eu tenho que cantar a música tal, porque senão eu não vou conseguir ganhar dinheiro com o meu canto. Essa é a subsunção real, né? Bom, então, agora, quando ela passa a vender o seu canto e adaptar o seu canto às condições do capital, ela passa a ser um trabalhador produtivo. Da mesma forma, o mestre de escola, que é contratado para valorizar, mediante seu trabalho, o dinheiro do empresário que trafica conhecimento. O professor aqui, se ele não dá mais aula para o seu bel prazer, mas sim para valorizar o dinheiro do empresário, ele é um trabalhador produtivo. Mas, diz o Marx,
Esse tipo de trabalho é muito diferente do trabalho da fábrica. Por quê? Porque o produto do seu trabalho não é separável do corpo do trabalhador. Ele está cantando. O produto do seu trabalho é o canto. Eu estou aqui dando aula, o produto do meu trabalho nesse momento é o que eu estou falando aqui. Não é separável do meu corpo. Essa é uma característica fundamental do setor de serviços que muda tudo em relação ao trabalho produtivo na fábrica, em que o produto é separável do corpo do trabalhador. O próprio Marx está dizendo. Agora eu vou citar Marx literalmente. Os trabalhos que só se desfrutam como serviços não se transformam em produtos separáveis dos trabalhadores e, portanto, existentes independentemente deles como mercadorias. Já deu um problema aqui, não é mercadoria. Ainda que se os possa explorar de maneira capitalista, esses trabalhos constituem magnitudes insignificantes se comparados com o volume da produção capitalista de mercadorias. Por isso, deve-se fazer caso omisso desses trabalhos e tratá-los somente a propósito do trabalho assalariado, sob a categoria do trabalho assalariado. Olha que coisa incrível. O Marx viu que tinha um problema ali, que no setor de serviços não ia dar certo esse esquema, mas ele diz, não, gente, nesse momento esses trabalhos constituem magnitudes insignificantes, então a gente pode deixar para lá, porque o fundamental é o trabalho de produção de mercadoria. O que aconteceu? Não é mais nada assim. Agora o setor de serviços é absolutamente predominante, não só proporcionalmente, quantitativamente, mas inclusive em termos de valor. Ele produz mais valor. Quer ver um exemplo? Um tênis da Nike, ele vale pelo produto, pelo tênis? Não, ele vale pela marca, pela propaganda. O que produz isso? Serviços. Né? A matéria ali, o tênis vale igual o outro tênis qualquer. Né? Então, completamente diferente, um mundo em que o setor de serviços é predominante e no setor de serviços o produto do trabalho não é separável do corpo do trabalhador. O cara que faz a marca, que faz a propaganda, de novo, é o corpo dele, é o afeto dele, é a criatividade dele. Então, esse produto não é separável do corpo do trabalhador. Segunda coisa, a separação entre tempo de trabalho e tempo de vida. Entre reprodução e reprodução social. Não dá mais para fazer essa separação. As pessoas agora trabalham o tempo todo. No setor de serviços, todo mundo trabalha o tempo todo, ainda mais nas redes sociais. Você está lá no WhatsApp trabalhando, você está no sinal parado, no ônibus, trabalhando. Né? Você chega em casa, vai ver televisão, no intervalo, trabalha. Né? Então, essa separação entre tempo de trabalho e tempo de vida também já era. Principalmente no setor de serviços, mas nos setores criativos, a mesma coisa. A gente está falando aqui isso, o cara que vai lá fazer a marca da Nike, taranã, ele está colocando a vida dele. Você quer ver um exemplo? Para a gente não estamos só falando de trabalhos criativos, etc. Mas entregadores. Na pandemia, aconteceu um fenômeno muito cruel, né? Que era o quê? Quem podia ficava em casa, eu mesma fiquei em casa com medo da Covid, e a gente pedia comida, pedia compra do supermercado, né? Quem trazia? Os entregadores. O que os entregadores estavam colocando a trabalhar, a valorizar o capital? Sua vida. A sua vida, literalmente. Porque como eles estavam no supermercado, eles podiam pegar Covid, que eu não podia porque estava em casa esperando o entregador chegar lá. Então, o que estava sendo posto a trabalhar era a sua vida. É isso que acontece hoje nas formas de trabalho que são aquelas que mais determinam o capital, que são mais características do capitalismo. A gente não tem mais essas três coisas que eu falei que eram fundamentais para a fórmula do valor, para a teoria do capital, como eu expus funcionar. O contrato, né? As pessoas não trabalham por contrato necessariamente, o exemplo do iFood. Né? Então, não tem mais o contrato, que é a relação de assalariamento. Então, o trabalho por conta própria, ele não é mais baseado nesse contrato. Segundo, a separação entre o produto e o corpo do trabalhador. Já não tem mais essa separação. O que é posto a trabalhar é o próprio corpo, é a própria vida das pessoas.
e a separação entre tempo de trabalho e tempo de vida. Né? No nosso tempo de vida, de lazer, a gente está trabalhando o tempo todo mundo está trabalhando o tempo todo, e já não tem mais essa separação. O que faz com que a gente já não consiga mais separar o domínio da produção e da reprodução social. Né? Quem falou muito bem disso? As feministas. Né? Então, por exemplo, Silvia Federici, o que ela diz? Ela diz, olha, Marx, muito legal, muito bonito, ela mesma se diz marxista, mas ele não pensou que aquilo que se faz no tempo da reprodução social é trabalho. Que quem faz? As mulheres. Então, quando elas estão cozinhando, lavando, passando, arrumando a casa, na época, né? Agora a gente não faz mais nada disso. Na época, quando estavam fazendo isso, elas estavam trabalhando. Mas esse trabalho não era visto como trabalho, era visto como reprodução da força de trabalho do outro, do macho, da casa. Então, o que elas criaram? A Silvia Federici e umas feministas marxistas da época dela, dos anos 70, um movimento chamado Movimento de Salários para o Trabalho Doméstico. Porque como é trabalho, tem que ser remunerado. Então, tem que ter salário. Se eu for ficar em casa cuidando da casa, o Estado tem que me pagar um salário. Para reconhecer o que... Porque no capitalismo é assim, né? Reconhecer é pagar. Então, para reconhecer como trabalho, tem que pagar. O que acontece hoje? Olha que coisa interessante. Todos os tipos de trabalho são assim. Você trabalha no tempo da reprodução social e não só no tempo da produção. Ou seja, as feministas indicaram um caminho que passou a ser válido para todos os tipos de trabalho. Todos os tipos de trabalho hoje têm os mesmos impasses que aqueles apontados pelas feministas, que é o fato de que a quantidade de trabalho não pago, invisibilizado, é muito maior do que a quantidade de trabalho remunerado. A Silvia Federici tem uma frase ótima sobre isso. Ela diz, eles dizem amor, nós dizemos trabalho não remunerado. Que é isso, tudo aquilo que as mulheres faziam por amor, né? A mulher lava por amor, cuida do filho por amor, cuida da casa, cozinha por amor. Amor é uma ova. O nome disso é trabalho não remunerado. Isso acontece hoje com todos os tipos de trabalho, não só com o trabalho doméstico. Que é o quê? A naturalização de uma parte invisível do trabalho que não é reconhecida como trabalho e, portanto, não é paga. E, portanto, é gratuita. Que é exatamente o caso que eu falei aqui dos entregadores. Quem é que estava pagando pelo risco de vida que o entregador estava sofrendo naquele momento? Ninguém. Ninguém. A gente estava pagando pelo produto e pela corrida dele. Mas o fato de que ele tinha mais risco de pegar Covid do que qualquer pessoa, ninguém estava pagando. Aquilo ali é naturalizado. Por quê? Porque a gente não tem ainda meios de enxergar o trabalho feito no domínio da reprodução como trabalho. Que é aquilo que as feministas, já vem apontando há muito tempo. Se a gente agora trabalha em todos os espaços, trabalha no tempo de vida, trabalha no tempo de lazer, trabalha no tempo da reprodução social, não existe mais essa separação entre tempo de vida e tempo de trabalho. O que acontece com a figura do trabalhador? Ela não vai desaparecer, ela vai se fragmentar. Da mesma forma que as feministas disseram, não, aqui a gente está trabalhando de graça. Né? Tem um monte de gente trabalhando de graça. São as mulheres negras, que trabalham, têm sempre o seu trabalho explorado para que outras possam sair para trabalhar. Então, todas essas relações sociais de dominação, que não eram vistas como relações que tinham a ver com trabalho, elas passam a poder ser vistas, sim, como relações que têm a ver com trabalho. Então, agora, o que acontece, voltando então no início, com o sujeito político? Né? Porque o que era o sujeito político na teoria clássica do marxismo? Era esse trabalhador na fábrica que, em algum momento, ele ia se conscientizar da sua condição de explorado, ia se ver como classe. Atenção, classe não é uma noção econômica, não é dada. Não é porque ele trabalha na fábrica que ele é classe trabalhadora. Não. Né? Ele é uma classe para si, né, que é a noção de consciência de classe. Ele toma consciência de classe quando ele se vê num coletivo. E como é que se constituem esses coletivos? Na organização política. Agora aqui já chegando para Lenin.
né, no livro do Lenin, esse clássico, O que Fazer, ele diz o seguinte, tá muito longo já? Não posso mais em 5 minutos? O que diz? Porque eu estou me empolgando, já nem ia falar essa parte, mas estou me empolgando. O que fazer, o que diz o Lenin? Tem um trecho fenomenal do que fazer. É muito legal ler esses caras no original, gente, porque eles são gênios. E eles falam de um jeito todo... O que o Lenin diz? Estava esperando o Henrique chegar para falar do Lenin, que eu sei que ele é muito leninista. Vamos lá. O que o Lenin diz no que fazer? Ele diz o seguinte, ora, eu saí e vi um monte de trabalhadores na rua, lutando, né, querendo melhores condições de trabalho, mas defendendo apenas os seus interesses. Vejam, a noção clássica de sindicalismo é essa mesma. Eu vou trabalhar vou para a rua para quê? Eu quero trabalhar menos, eu quero ter um salário melhor. Né? Então, um monte de trabalhadores reunidos em sindicatos, defendendo apenas os seus interesses. Aí o Lenin pergunta, como a gente transforma essa luta pelos interesses em uma luta pela transformação social, pela revolução? Porque a luta pelos interesses não é uma luta pela revolução. Eu vou lá, dou mais um dinheirinho para ele, pronto, ele fica satisfeito, acabou. Né? Essa é a pergunta do Lenin. O que fazer é isso, é o que fazer. O que fazer para transformar essa luta por interesses em uma luta revolucionária? Qual a resposta do Lenin? Eu preciso de uma organização. A organização, ela é uma plataforma de reconversão das subjetividades. Agora, eu não estou falando com as palavras do Lenin, mas é uma interpretação do Lenin. Uma plataforma de reconversão da subjetividade. Aquela subjetividade, aquele sujeito que ia para a rua para lutar por mais coisas para si, ele agora não. Ele, tendo uma plataforma, que é a organização, onde ele possa se tornar uma outra pessoa. Esse se tornar uma outra pessoa é se tornar o quê? Sujeito político. Né? Nessa plataforma ele vai se tornar uma outra pessoa que não vai estar mais pensando só em si, vai estar pensando na coletividade. Isso é a consciência de classe. Isso acontece do nada? Não. Isso acontece na organização política, que é o sindicato ou que é o Partido Revolucionário. Então, é no Partido Revolucionário que esse sujeito se converte em sujeito político. O sujeito político não é dado, não é só porque o cara trabalha na fábrica que ele é sujeito político. Não, é uma reconversão subjetiva. Ele se passa a se ver como sujeito político. Isso só acontece na organização. Então, o que a gente tem aqui? Vejam só, todo o ferramental lá tradicional do marxismo. A gente tem um sujeito político, que é o trabalhador. A gente tem um modo de enxergar a exploração capitalista a partir do mais-valor. A gente tem um modo de ver como essa força de trabalho se reproduz a partir das estruturas sociais, que é a reprodução social. A gente tem um instrumento de luta, que é a organização política, em que o sujeito político ele deixa de ser individual e passa a ser coletivo, que é a classe trabalhadora. A gente tem todo um aparelho aqui, né, que funciona a partir das premissas, aquelas todas que eu falei, de um certo tipo de trabalho, de um certo tipo de organização social, de um certo tipo de sujeito político. Quando essas premissas começam a se modificar, porque a história muda, não quer dizer, claro, o capitalismo ele continua aí, mas é um novo capitalismo, aí a gente vai pensar isso ao longo do curso, né? Quando essas noções elas se modificam estruturalmente, o que a gente faz com o sujeito político? Quem é agora o sujeito político? Ele é o trabalhador? Que trabalhador? Aquele trabalhador da fábrica? Não dá. Não é nem a maioria dos trabalhos, nem é esse. É o trabalhador dos serviços? Ok, mas o trabalhador dos serviços ele não trabalha mais nem num espaço-tempo em que ele possa se organizar politicamente. A noção de sindicalismo já tem que ser transformada a partir daí. Não estou dizendo que não vai existir, mas ela muda. Outra coisa, você agora... O que estão acontecendo com as organizações da classe trabalhadora? Né? Os sindicatos, o Partido Revolucionário. A gente tem no Brasil o Partido dos Trabalhadores, que é um partido surgido dessa luta, né? desse momento histórico. Mas e agora? Esse partido ele realmente reúne os trabalhadores? Os trabalhadores se veem representados? Né? A relação de trabalho mudou completamente. Né? Não é à toa que o Lula ele era o quê? Sindicalista de uma fábrica, da fábrica, do modelo da fábrica clássico. Né? Então,
Olhem quanta coisa está se transformando radicalmente, que coloca em xeque todo esse aparato, que não é um aparato conceitual, mas é conceitual e é também de luta da esquerda. Então não é à toa que a esquerda está numa crise. A esquerda está numa crise porque o seu sujeito político, por definição, que é o trabalhador, que sempre moldou as formas de luta, como, por exemplo, a greve, as formas de organização, como, por exemplo, o sindicato e o partido, ele agora não se define mais da mesma maneira. E como eu falei aqui, como o domínio da reprodução social da vida, ele é tão importante quanto o domínio da produção, o que acontece? Surgem inúmeros sujeitos políticos. E os sujeitos políticos estão no domínio da reprodução social, eles se apresentam a partir de relações que são também relações sociais, que não são mais só relações de trabalho, de exploração. Porque no domínio da reprodução social, o que importa é como as relações sociais se reproduzem. Então, no domínio da reprodução social, o que a gente encontra? As mulheres, o movimento negro, os LGBTQIA+, então, que são outros sujeitos políticos que querem se organizar a partir do domínio da reprodução social, porque o domínio da reprodução social, ele é posto a trabalhar também. Não existe mais aquela separação. Então, ele não é mais uma coisa acessória, como queriam, né? Como as feministas já denunciavam. Não, ali se trabalha. Então, como constituir esse novo sujeito político a partir de relações sociais que elas passam a ser múltiplas e fragmentadas? Eu acho, inclusive, muito difícil que a gente volte a ter um sujeito político, como era o sujeito político trabalhador, classe trabalhadora. Muito difícil, justamente porque o domínio da reprodução social vai ter um monte de relações de exploração, de dominação, de opressão, que não necessariamente se reduzem à relação de exploração capital-trabalho na maneira clássica. Então, a gente tem um problema sério aí para definir quem é o novo sujeito político. E se a gente não define quem é o novo sujeito político, como a gente luta, como a gente faz a revolução, né? Como a gente se organiza em novas organizações, que são aquelas que podem substituir os sindicatos, em novos partidos políticos. Difícil saber, né? Não temos respostas prontas. Temos um monte de gente pensando sobre isso, autores, autoras, pensadores, pensadoras daqui e de outros lugares, e a ideia do curso vai ser essa. Vai ser a gente trazer o debate a partir desses impasses que são os grandes desafios para a renovação da esquerda. Então é isso aí. Então agora perguntas, comentários. Quem vai responder, como é que resolve o problema? Quem tiver a solução também. Tem que vir aqui, né? Tem que vir aqui para sair no vídeo. Gente, boa noite. Meu nome é Virgínia. Nunca participei de nada político. É a primeira vez que eu estou entrando, mas justamente por essa agonia de ver o quanto que a esquerda está perdendo espaço e a direita aproveitando disso, né? E daí, assim, pelo que você falou, Tatiana, aquelas minhas reflexões antes de chegar aqui, né? Daí como que faz? A gente não tem um sujeito político mais. E as coisas são fragmentadas. Então é a classe da mulher, do negro, do índio, então cada um com o seu objetivo. Então, da onde que vai surgir uma ligação de todos para que haja uma política? Porque enquanto for fragmentado, quando cada um pensar em si, como que vai ter um partido que represente? Você falou muito bem o que é o desafio. Tem um autor que eu gosto muito que pensa nesses impasses. Vamos circular. Essa porque é uma coisa que eu esqueci. Que é o Maurício Lazarato. Ele diz que a gente precisa de uma nova ruptura leninista. Que é aquela resposta lá do que fazer, né? Como sair das lutas individuais, fragmentadas, e produzir uma luta coletiva. Pode? Eu sou que está na organização do evento e resolvo fazer uma pergunta. Gente. Pode perguntar à vontade.
Tem autores contemporâneos, né, como o Durkheim, que... Oi? Tem que segurar isso aqui também? Gente, é quase uma coletiva de imprensa isso aqui, cara. E que ele falava sobre a sociedade como um organismo vivo, né? E que, portanto, tinha dois mecanismos: a solidariedade mecânica, que passa a ser a solidariedade orgânica, e também falava da coesão. Uma falava das relações, da moral, dos costumes e tal, e organizava em grupos essa sociedade, né? Grupo dos carpinteiros, grupo que era uma forma de fazer com que eles não se organizassem na luta, e outro eram os deveres, os direitos e deveres. Já o Marx, ele era mais pautado no materialismo histórico, né? Aí a Miriam concordando comigo. Que, na verdade, fala da luta, o materialismo da luta, a produção, a divisão em classe e também a contradição, o histórico dialético, né? E também a contradição, que do oposto nasce o contraditório e do contraditório nasce o passo para um caminho. É possível afirmar qual era a melhor tese? É possível juntar as duas teses? Hoje, no momento de hoje, é possível juntar essas duas teses? Vou deixar a pergunta aí no ar. Quem mais vai perguntar? Vamos fazer uma rodada. Vamos lá, gente. Pessoal do IFIX aí, que já conhece bastante essa teoria. Ajuda aí. Pode. Que eu anotei um monte de coisa e eu fiquei pensando assim, né, que às vezes eu sou da sociologia também, né, então eu tava ali, ai, Marx, papai, nosso querido Carlinhos Marcos. E aí eu fiquei assim pensando, né, como é que a gente de alguma forma atualiza esse discurso, né, falando até da escala, assim, né, e que, cara, o Marx, ele era acima de tudo um romântico, né, assim. Quando ele fala de trabalho, eu acho que ele estava falando muito de acabar. Do fim do trabalho, né? Não no sentido de que a gente vai parar de fazer coisas, né? Mas que essas coisas vão ter sentido, né? Então, acho que o que o trabalho capitalista faz é isso, né? Quando ele fala de alienação, ele está falando um pouco dessa nossa separação, assim. O trabalho é tão sem sentido, né? Que a gente não consegue mais estar vinculado de corpo, e aí você vende o seu corpo quase como uma máquina, tanto quanto a máquina da fábrica, né? E aí eu fiquei pensando nessa ideia da tecnologia, né? Que, de alguma forma... permite o trabalhador mais trabalho, e como que a gente consegue repensar uma tecnologia que permita ao trabalhador mais lazer, né? E mais tempo de vida, mais, enfim, sentido também para as coisas, né? Porque a gente está vendo que a tecnologia muitas vezes ela vem para fazer com que a gente trabalhe mais, né? É o WhatsApp que faz a gente trabalhar mais e enfim, que a gente não perca, assim, eu acho que quando a gente lê Marx, às vezes parece muito duro, né? Que a gente não perca essa noção de que ele era alguém que queria que a tecnologia de alguma forma acontecesse para que a gente pudesse desfrutar mais da vida e não menos, que a gente pudesse ter tempo para se dedicar, segundo ele, né, às artes, ao canto e às outras coisas boas, né? Só um comentário. Quem mais? Miriam? Vai, vem. Vamos lá, chamei o pessoal do IFIX, eles compareceram. Depois você. Estava pensando aqui, porque eu gostei muito dessa interpretação de Lenin. Eu já li O que Fazer há tempos atrás. Os dois na boca. Tá, não, vamos fazer Não, assim. deixa. Tá bom, assim. Não, gente, isso vai atrapalhar a dinâmica. Fala como você quiser. Aí, eu tinha do que fazer há bastante tempo, mas essa interpretação específica é muito interessante, né? Pensar como ele viu o partido como essa camada mais de mediação. Eu gostei muito de conversão da subjetividade, né? Essa ideia de onde vem o sujeito político no marxismo, né? Então, assim, eu acho até interessante pensando no contexto ali da Segunda Internacional, né? Como isso era um debate que estava acontecendo entre vários dos teóricos marxistas ali e tal. E chega também no Gramsci, que eu gosto muito. Eu pensei muito na ideia também da hegemonia, que na verdade surge no contexto lá do Lenin, do Plekhanov e tal, né? Tipo,
das alianças de classe, mas eu acho que a gente passa por um momento, quando a gente está falando, né, dessa proliferação de subjetividades, né, que é o assunto que trouxe aqui no final. Eu acho que esse realmente é um momento muito rico assim, da história intelectual assim, para pegar ferramentas para isso, que eles estavam realmente pensando, assim, porque tem a classe trabalhadora na fábrica, mas tem um monte de gente, tem a galera do campo, tem a galera trabalhadores urbanos, e o próprio partido bolchevique estava pensando, né, a ideia de hegemonia surge aí, né, tipo, como que a gente vai juntar essa galera, e aí o Gramsci fala, mas tem que juntar mais galera ainda, e a gente está num momento que tem que juntar ainda mais galera, que surgiu uma galera que é mais nova, e assim, e eu acho que é muito rico assim, pensar nessa trajetória do marxismo para pensar nessas relações assim, possíveis de articulações, né, e como essas organizações, essas entidades de mediação, como partidos e sindicatos, e agora novas organizações, também têm esse papel, né, de produzir uma subjetividade, não só representar uma coisa que já existe no mundo, mas de fato produzir uma coisa nova que se instancia. Enfim, achei uma reflexão muito, muito frutífera. Estou gostando muito do começo do curso. Espero o resto ser muito legal também. Ah, que bom. Valeu. Boa. Só anotar aí alguém, gente, temos que chamar alguém para dar aula de Gramsci, né? Bem lembrado. Eu não sei muito Gramsci, não. Temos que chamar alguém. Depois, se tiverem sugestões. Ah, não, ele tinha pedido primeiro. Bom, pessoal, boa noite. Eu vou falar de um lugar um pouco diferente, né? Não vou trazer tanta teoria, né? Tantas questões acadêmicas. Vou falar de um lugar de quem vive a vida inteira dentro de um projeto social, dentro de uma comunidade periférica. E a gente faz muitos debates por lá. E eu vou trazer um caso, né, de uma experimentação que nós tivemos lá, que isso me visitou muito agora em algumas coisas que eu ouvi aqui. Assim, uma pergunta de um jovem que fez lá, né? Como que a extrema-direita bate tanto nos negros, bate tanto na comunidade LGBTQIA+, bate nos ambientalistas, bate em mulher, e tem o voto dessas pessoas. Sabe, os jovens muito assim indignados, eu não consigo convencer a minha mãe. Ela vota no Castro, ela vota no Bolsonaro, e eu explico tudo para ela, que não sei o que, talvez seja, aí assim, né, não querendo trazer aqui polêmicas religiosas, mas assim, eu não sei, acho que ela é muito evangélica, e lá, né, pintam esse cenário para ela. Então, eu deixo aqui uma provocação e um pensamento de um grupo de jovens que traz essa reflexão, como que essas pessoas que assim fazem parte desses grupos minoritários, né? Acho que eu vim para esse curso também muito provocado, como você trouxe, assim, né? Queria muito vir, até para eu poder, né, construir alguns pensamentos, trazer, levar, né, algumas respostas para esse lugar de onde eu venho, de que como que a gente pode explicar essas coisas que a gente está vivendo hoje, né? É um fenômeno que não dá para explicar como é que a gente não consegue transformar as nossas lutas de classe no voto, né? E aí vem muita também a forma inteligente de como a extrema-direita trabalha, né? Porque aí a gente hoje vive numa democracia que muitas das vezes, não que eu tenha convicção do que eu estou dizendo, mas, por exemplo, eu fico chateado às vezes quando, por exemplo, o Lula não briga por determinadas causas, que eu sei que se ele for bater de frente com aquilo ali, ele não vai ter voto para passar determinadas coisas. Por quê? Porque a extrema-direita, né, tem uma bancada gigante, né, que vai se aliar com evangélicos e outras frentes, né, ruralistas e tantas outras, que ganham os votos, e aí a gente não fica representado, né? Então, acho que a gente tem que eleger quem nos representa dentro dessas classes, né? E aí, como é que a gente consegue essa unidade, né? Acho que é um grande desafio. E é isso, uma contribuição, assim, de um olhar, né, de um projeto social, não trazendo tantas questões teóricas como foi trazido, mas um pensamento de um jovem indignado de que como que a gente chegou assim, né, nesse lugar que a gente está.
Tem você. Pode vir. Depois de você, tem mais gente que estava na fila? Ih, um monte de gente. Tá. Miriam. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é David. Eu sou estudante da área de exatas, então eu queria fazer uma reflexão assim, mais prática, né, do assunto. Porque quando se fala que a gente tem inúmeros grupos, né, grupos de mulheres, grupos de pessoas negras, LGBT, eu acho que eles se encontram, né, na classe trabalhadora, porque todos eles pertencem a uma classe que trabalha. Então, é só através da conversa com essa classe que a esquerda pode fazer uma política, né, que melhore a qualidade de vida dessas pessoas. Então, eu queria trazer a reflexão, né, até uma crítica mesmo a essa esquerda que é mais acadêmica, porque muitas das vezes o trabalhador não está nem aí para a teoria, para filosofia. Então, eu acho que a gente tem que pensar uma forma de conversar com essa classe trabalhadora, né? E eu pergunto como, né? Que melhore de fato, na prática, a vida dessas pessoas que não estão se importando muito com essa parte mais teórica, porque não tem tempo, né? Então, essa é a reflexão que eu trago. Vou responder rapidinho essa parte, David, porque olha só, o negócio é o seguinte, não é que a gente vai chegar para essa pessoa e vai dar aula de Marx, não é isso. Mas se a gente não entender essa questão, a gente não sabe conversar. Porque, quer ver um exemplo? Hoje, boa parte daquilo que a gente chamaria de classe trabalhadora não se vê como trabalhador. Não se identifica a sua subjetividade como sujeito político a partir da noção de trabalho, de trabalhador. Aí você vai chegar para essa pessoa e vai dizer, não, você é trabalhador sim. Ah, tá. Aí ele vai vir para o seu lado. Não vai. Ele vai dizer, não, eu sou empreendedor. E aí, se a gente não tiver essas ferramentas, a gente vai querer moralizar a pessoa e a gente não vai conversar com ela assim. Entendeu? Então, a gente tem que entender essas transformações para quando essa pessoa disser, não, eu sou empreendedor, você dialogar com ela ouvindo o que ela está dizendo. Está dizendo que ele quer ser empreendedor. E agora? Entendeu? Essa que eu acho que é importante para isso. Não é que a gente vai dizer isso para ele, mas é que a gente tem que saber que a noção de trabalho ela já não tem o mesmo apelo para aqueles próprios que a gente chamaria de trabalhador, porque senão a gente não consegue nem começar a conversa. Boa noite. Precisa do outro? Precisa. Pensando sobre isso tudo, está muito dinâmico e estou gostando muito das participações. Eu também sou das ciências sociais, sou professora da educação básica e acho que tem uma coisa que me incomoda, que eu acho que imagino que passe pela cabeça de muita gente aqui, como forjar essas subjetividades para um espírito de coletividade. Porque o capitalismo ele pegou a questão cultural e ele atravessa muito a ideia do consumo e até o lazer associado ao consumo. Então, naquela pergunta do Lenin que você trouxe, né, como transformar o interesse individual em um interesse coletivo? Porque, às vezes, é muito aquela ideia do farinha pouca, meu pirão primeiro, então o meu sindicato... Então, essa é uma questão que eu acho que... Como conquistar corações e mentes para um paradigma da coletividade? Eu acho que a gente precisa conseguir pensar mais coletivo. E aí, filosofia Ubuntu, sabe? Outras ferramentas para conquistar corações e mentes para pensar coletivo e não pensar só no meu umbigo, né? Isso é muito difícil porque o consumo está aí seduzindo a gente relacionado ao prazer. E um outro ponto que mexe muito comigo, que eu gostaria que fosse trabalhado, eu sinto em algumas pessoas, e até alguns alunos mais radicais falam que eu sou muito social-democrata, que eu quero muito conciliar as coisas, porque eu sinto, e eu acho que isso é representativo, um medo da mudança, um medo de algo revolucionário maior do que só um estado de bem-estar social, que você até citou como um aparelho ideológico também, né? Porque às vezes é isso, um estado de bem-estar social já estava bom demais, o fim da escala 6x1, né? A volta de alguns direitos trabalhistas que o neoliberalismo está tirando. Então, esse medo de uma revolução e de um lugar mais de esquerda, com uma cara de esquerda mesmo, né? Com muito mais justiça social, acho que como tirar esse medo das pessoas, né? Primeiro conquistar corações e mentes para um espírito coletivo e depois tirar esse medo de uma revolução que vai trazer sangue, violência e outras coisas mais. Isso me inquieta, gostaria de comentar. Boa. Agora, Miriam. Ai, gente, eu fico nervosa. Calma, gente. Ela anotou. Então, para me organizar. Acho que a Juliana fez uma fala que foi fantástica, assim, acho que resgata uma coisa que eu sempre fico pensando, assim, que o capitalismo, ele coisifica a gente, né? Quando a Tati fala sobre essa retirada da subjetividade, do tempo,
da noção, inclusive, de coletividade, é porque é isso, a gente está falando de uma escala, por exemplo, atualmente 6x1, que retira a nossa capacidade de interação, porque é isso, 6x1, domingo, o que você faz em tudo no domingo? Você vê a família, você arruma a casa, você cuida do filho, você cuida do cachorro, você cuida do periquito, e você não consegue, né? E eu tenho visto também, assim, umas coisas em alguns podcasts, Café com Leite, que a gente tem falado o quanto essa minha geração tem sido uma geração muito conservadora, né? A gente tem visto, eu tenho olhado para os meus amigos, e, enfim, vendo muito, saindo artigos sobre isso, que a minha geração tem se tornado uma geração que é isso, uma galera da geração da galera um pouco mais velha lutou para acabar com a homofobia, tem lutado contra o machismo, e vem a minha geração aí e fica meio assim, meu Deus. Porque é isso, se a gente está coisificado, se a gente está num processo de coisificação, a gente não produz sentido, a gente não produz esperança. Então a gente tenta retomar algo que a gente não sabe o que é. Mas se a gente não sabe o que é, a gente olha para trás e fica assim, pô, alguma coisa ficou ali para trás e eu não sei dizer o que ficou, mas alguma coisa ficou. Então, em vez da galera, um exercício de reflexão, a gente tem tomado valores conservadores. Então, tem uma coisa do que é a necessidade de esperançar, né, tipo, nesse processo. Que é isso, se o capitalismo retira a coletividade, como é que a gente constrói o sujeito político? Como a gente se identifica enquanto todo, enquanto uma massa para além de uma pessoa? Como a gente entende a demanda do outro, né? Então, eu sempre fico pensando que o caminho é um pouco esperançar, assim, meio doido, mas esperançar como verbo mesmo. Transformar a esperança numa bandeira. Porque se a gente não esperança, como é que a gente conversa? Tipo, vem de uma turma, sou de Nova Iguaçu, que de 42 foram 8 para a universidade pública foram 3. Então, como é que você olha e explica a importância da universidade pública se a pessoa não tem esperança? Ela acha que ela nasceu, vai arrumar um emprego médio, vai ter um filho e vai morrer. Como é que a gente constrói esperança e como é que a gente forma pessoas para pensar também a realidade? Acho que a esperança é um caminho, assim. É isso, gente. Depois, Henrique. Tudo bem? Segura aqui esse também. Ó. Bom, eu sou ativista de uma ONG chamada Instituto NUPEF, sou jornalista, sou ativista há 20 e blau anos, com bastante trabalho em tecnologia. E fiquei pensando muito no que meu orientador de mestrado trabalha, que é bastante a maneira como a produção da informação nas redes como forma de trabalho. Que eu acho que é um desafio que a gente tem, mas que também talvez nos unifique todos como trabalhadores. Essa provocação que eu queria trazer, que eu nem sou 100% vejo, para mim foi um desafio ser orientada por ele, eu estava indo numa outra linha, bastante de economia da cultura como uma potência, e me vi desafiada a trabalhar a produção de informação e de conteúdo cultural nas redes como uma forma de trabalho para o capital. E a gente, até o nosso lazer hoje, a gente empresta para alimentar as redes e o capital. Então você está lá se divertindo, tomando sua cervejinha com a sua família, você está postando na rede, você está dando atenção na rede, as pessoas estão tendo atenção ao que você faz na rede. Isso é uma forma também de alimentar, mas isso talvez nos unifique mais, e eu acho que cada vez mais, por mais paixão que as pessoas tenham pelas redes, pela tecnologia, por se mostrar, pelo narcisismo que a gente tem na internet, também cada vez mais as pessoas se sentem exaustas com o trabalho, assim, com a dinâmica das redes, com ter que se exibir o tempo inteiro, com ver a felicidade do outro o tempo inteiro e achar que talvez a minha vida não esteja tão boa assim. Então tem tantas dimensões disso, dessa subjetividade, que eu acho que a gente é interessante a gente trabalhar isso. Assim, eu não sou da área da saúde, gostaria de ler mais sobre o impacto que isso tem na nossa saúde mental. E a outra, agradecer a oportunidade, que eu acho que eu vim aqui buscando muito. Faz muito tempo que eu não faço curso de política. E aí, tá aqui, eu ouvi escutar vocês, que eu acho que alguém colocou para mim a pergunta de $1 milhão, que é, gente, por que as pessoas continuam votando nas pessoas que batem, né? A coisa de você reforçar a liderança daquele que te destrói. Isso é um comportamento que é reincidente, digamos assim.
Mas eu acho que a gente precisa... Assim, então eu vim buscar uma organização do pensamento político para poder trabalhar incidência tanto com os territórios quilombolas, com que a gente trabalha, tanto nas políticas globais. E eu vejo assim, políticas globais, outro dia alguém veio me falar, não, a gente tem um projeto muito legal para deixar 1% da propriedade intelectual dos conhecimentos tradicionais no Brasil. Eu falei, 1%? É 1%? A política global para reconhecer o que vale o conhecimento de indígenas que é utilizado pelo capitalismo global é de 1%. Aí me deu um nó na cabeça, eu falei, bom, até aí a gente vai ter que incidir, é difícil. Boa. Depois você, tem mais. Tem que limitar? Tá. Ah, tá. Fala o nome. Bom, meu nome é Henrique Silveira. Alegria estar aqui, Tati. Estou muito feliz, assim como o colega falou, de estar num espaço que está se propondo a pensar formação política. Eu acho que é algo de verdade que a gente precisa dar 2 passos para trás e tentar refletir sobre esse mundo super complexo que nos angustia tanto e tentar construir ferramentas teóricas para a gente aí não só pensar ele, mas intervir nesse mundo. E eu acho que tem enfim, está muito interessante, porque as provocações foram boas, né? Que sujeito político é esse que a gente tem que construir? É legal que você brinca assim, Tulene, e ele dá um caminho que a gente vai construir essa subjetividade na organização política. Então, na verdade, o que a gente tem que se perguntar é quais são as organizações políticas que a gente está construindo nos nossos territórios. Porque parte da resposta que a colega falou aqui, né, como é que essas pessoas ficam votando nessas pessoas que estão com essa ideologia que, em tese, é contra eles? A resposta é o seguinte, é porque são elas que estão no dia a dia com elas. Né? Eu sou da Baixada Fluminense, moro no Rio, mas eu sou nascido e criado na Baixada, minha família é lá, de lá, de Caxias, terra do Léo, que está aqui. E, gente, quais são os espaços de socialização? São esses espaços onde esse tipo de conversa está se dando. Além de, claro, a rede social, que é um espaço permanente também e que a gente está perdendo grande, né, na batalha ideológica nas redes sociais. Então, acho que tem uma pergunta que é quais são os espaços de socialização, né, de convivência, de conversa, de formação política que a gente está fazendo na Baixada, na Zona Oeste, nas favelas, na periferia, onde é que está a classe trabalhador, na verdade a classe precarizada, né, o precariado. Então acho que isso é uma reflexão que eu queria colocar. E junto com ela, Tati, aí queria te ouvir sobre um outro autor marxista também, que é o Antônio Negri, porque ele um pouco coloca a dimensão da gente pensar o que é comum no centro do debate. Em vez de todo mundo chegar lá com a sua identidade, disputar a sua identidade, calma aí. Mas o que é comum para a gente? Eu acho que isso é uma chave. Por exemplo, toda essa discussão que a gente viu sobre o PL do aborto, eu acho que... isso foi uma avaliação que foi feita. Se a chave fosse só na chave discursiva, na linha política, meu corpo, minhas regras, talvez isso não tivesse tanto apelo. Mas quando as lideranças começaram a virar a chave de que criança não é mãe, aí você trouxe para o debate uma galera que a princípio não ia entrar. Aquela mãe evangélica falou, não, isso daí é verdade, criança não é mãe. Então a gente vai num ponto que é comum, e aí eu acho que tem um efeito também da linha política que a gente cria, que eu acho que a gente podia pensar. E quando a gente pensa em Rio de Janeiro, acho que tem um fecho com isso, acho que tem muito para a gente aproveitar na discussão da mobilidade urbana, né? Pensar Baixada, acho que é um problema comum, né? Inclusive para pensar a vida além do trabalho, né? A vida além do trabalho é uma vida onde a reprodução social ela não é tão cara, ela está barateada, né? Então, se você consegue acessar parque, serviços de saúde, transporte público, a demanda pela renda do trabalho ela um pouco reduz. Enfim, só colocando, queria te ouvir um pouco mais sobre o desafio da gente pensar o comum para construir novas subjetividades para a gente. Valeu! Sim, ele e depois Regina. Tem mais um? Meu nome é Marcelo Nogueira, sou advogado e eu vim aqui muito na tentativa de entender como é que poderia se construir um projeto de poder para
esquerda no Estado do Rio de Janeiro, que, de fato, não me parece que exista um projeto realista de poder. E eu fico me perguntando, diante de todas essas provocações que tivemos aqui hoje, se nós não estamos olhando para uma uniformidade que não existe mais e que não é necessária nem desejável, que talvez o papel que nós temos dentro do pensamento político seja de tratar os diferentes de forma diferente na abordagem que nós fazemos e criar canais de comunicação diferenciados para conseguir atingir essas pessoas que hoje nós não atingimos. Um participante aqui falou sobre o LGBTQIA+, os negros, as mulheres, e equiparando o sindicato ao partido político como mecanismos, como instituições da atividade política. Há uma confusão entre sociedade e comunidade. Nós, enquanto povo, nós fomos nos reduzindo às comunidades de onde nós viemos. Então, LGBTQIA+, é uma comunidade, os negros são uma comunidade, as mulheres são uma comunidade. Eles não optaram por estar naquele lugar, eles não têm um contrato social em que eles concordam que estão ali, eles são ali. E essa distinção entre o que é você ser e o que você quer estar, e que Marx fala do contrato social, do contrato de trabalho, o contrato de trabalho é um acordo, um contrato social é um acordo. Eu posso estar nele ou não estar nele. A comunidade não é um acordo. A comunidade é a existência, é o mínimo existencial daquele. E há uma dificuldade, me parece, de tentar achar um discurso comum que aborde todas essas comunidades, quando, na realidade, nós temos que tratar essas comunidades de forma diferente, até para reconhecer a dignidade de cada uma delas, das necessidades individuais de cada uma delas e de como trazer essas pessoas para o poder. O poder político é uma necessidade para todas essas comunidades, mas elas não vão chegar lá pelo mesmo caminho. Cada uma traça o seu, e podem estar caminhando juntos, mas não exatamente amarrados uns aos outros. Boa noite. Eu me chamo Regina, e a minha linha de pensamento vem exatamente passando pela questão do Lenin mesmo, tá? Do Lenin na questão do fazer depois, né? O que vem depois, na realidade, se a gente for. E no que já está sendo feito e no que tem que ser feito no além do depois. E por que eu vim aqui colocar uma coisa que já foi colocada tanto? Porque uma única coisa não foi colocada no sentido de quê? De que, para mim, não pode passar desapercebido que a gente está num local extremamente emblemático no dia de hoje. A gente está no auditório do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, que é um dos sindicatos mais fortes do nosso país, e que, se eu não me engano, agora, a data certa eu sei que é 17 de janeiro, porque, inclusive, é minha data de aniversário, completa, creio eu, que 94 anos de existência. E hoje não é essa a minha atividade, hoje eu trabalho junto a uma nave do conhecimento, e que é um trabalho extremamente desafiador, mas muito interessante e muito importante para a sociedade, um trabalho que foi muito bem cuidado pela nossa Tatiana Roque, pela nossa Tati, e eu tenho certeza que muita coisa boa ainda vem disso, mas enfim, a questão é pensar nas esquerdas alinhadas, e aqui estando nesse espaço e tendo visto, como sempre, a luta sindical dos sindicatos mais fortes, e essa necessidade de se pensar o que é o novo sindicato, o que vai ser o novo sindicato, o que vem depois, de fato, como se fazer, eu não sei, mas sei que aqui é um espaço de luta que eu presenciei, me emociona em falar, porque eu presenciei durante pelo menos 17 anos. Eu trabalhava aqui na 1803, agência do Bradesco, aqui em frente, então a convivência aqui era muito constante, o sindicato era um cliente nosso,
E eu acompanhei essa luta cotidiana, e eu sei o quanto é importante esse alinhamento. E quando eu soube que a Tatiana ia promover esse curso, que é de suma importância, e isso me trouxe um interesse muito grande. E no dia que eu descobri que ia ser aqui, eu fiquei emocionada, porque eu não sabia. Eu fiquei emocionada. Então, assim, a gente está num lugar de luta, um lugar emblemático nesse sentido. Então, é uma noite emblemática também para essa inauguração, para esse momento. E é isso, gente. Eu não podia deixar de passar essa coisa que também me emocionou. Microfone. Olá, gente. Boa noite. Eu sou o Jonathan, sou aluno da UERJ. E eu sempre vi uma dificuldade muito grande da esquerda acadêmica falar com o meu pai. E eu tive uma luz e uma esperança quando a gente tem o debate da escala 6x1 e todo mundo de onde eu moro, que é a Cidade de Deus, estava com o debate na ponta da língua. Todo mundo estava olhando uma pessoa, a gente trabalhava 6x1 e eles trabalham em 3x4. Então, eu acho que quando a gente bota esses debates em pauta, a gente consegue colocar a extrema-direita contra a parede. Então, a criança, minha mãe, foi outra coisa que colocou a extrema-direita contra a parede. Então, eu acho que um pouco da linha que fazer é pegar a classe trabalhadora, trazer para perto da gente e botar a extrema-direita contra a parede, porque o 6x1, ele não tem o que fazer. Como é que você vai falar para o pai de família que ele só tem que ficar um dia em casa, não vai ficar 2 dias com seu filho? Então, eu acho que essa é a linha. Obrigado, gente. Não, gente, aqui não é nem para falar, é só porque vamos passar para a Tati, depois é capaz de dispersar. Então, só para falar o seguinte, hoje nós estamos fazendo essa discussão aqui profunda, né? Às vezes acho que algumas das pessoas aqui talvez seja a primeira vez que estejam tendo contato com esse debate, mas a gente optou por isso porque, como foi dito aqui, outras pessoas afirmaram, a Tati, nós estamos passando por mudanças profundas no mundo do trabalho e a gente tentar se instrumentalizar com teoria é uma forma de fazer com que nós façamos uma reflexão sobre como agir no futuro. Porque eu acho que no final das contas aqui, onde nós queremos chegar? Nós não queremos aqui ser uma escola. A gente quer que aqui seja um local para ação, para agir, para alterar, para mudar a realidade. Então, mas para fazer isso a gente precisa entender o mundo em que a gente está inserido. Então, só para avisar, os conteúdos teóricos, as questões que a Tati apresentou aqui, nós vamos mandar lá no grupo de WhatsApp. Se por um acaso alguém não entrou, a Suelen ali arruma o QR Code para entrar no grupo de WhatsApp, onde nós vamos... Porque o debate pode continuar no WhatsApp. Isso. A ideia ali do grupo, gente, para não encher o saco de todo mundo, é que o grupo de WhatsApp a gente cria alguma dinâmica de algum momento que a gente bota alguma questão, abre um debate e depois a gente vai, para não ficar... E aí a gente já pede, gente, o grupo não é para spam, não é para mandar, não é para dar bom dia, não é para mandar... tá, vamos tentar focar nele para isso. Para fechar, essa é uma primeira aula, uma primeira discussão que a gente está fazendo. A ideia é que a gente, nós estamos ainda um pouco, a partir dessa discussão aqui de hoje, tentando entender um pouco qual que é esse grupo que nós temos para a gente pensar quais são as próximas aulas que a gente faz, mas de toda forma já queremos deixar pré-indicado ali por volta, na semana do dia 10 de fevereiro, né? Então vamos agora passar Natal, Ano Novo, mas como esse ano o Carnaval é mais tarde, é só em março, então o nosso ano vai começar um pouquinho antes. Então ali por volta de 10 de fevereiro a gente vai ter a segunda aula. E aí a gente vai fazer o mesmo esquema, vamos divulgar, mandar ali no WhatsApp, divulgar, pretendemos nessa próxima tentar divulgar o material de apoio, né, texto, bibliografia com mais antecedência, mas então é isso, acho que ficamos... A gente vai divulgar em breve o calendário das aulas, né, das próximas aulas que vão começar lá pelo dia 10 de fevereiro e depois vai ter um calendário
A gente vai divulgar isso em breve no grupo. Eu acho importante também dizer que essa videoaula foi gravada e que a ideia que vai para o canal do YouTube da Tati, a gente vai mandar para o WhatsApp, é que vocês chamem mais e mais pessoas para ver. A ideia é que a gente lance esse auditório que a gente tem aqui para um espaço maior, né? Para formar os agentes políticos que a gente pretende, né? Então, lembrando, a videoaula está sendo gravada, né? E vai ser disponibilizada para vocês. Chamem um ou mais 2 amigos. Faz que nem na época da campanha. Não é mais 2 votos. Boa. Então, gente, só complementando, né? Eu não vou responder, acho que nem foram perguntas, foram colocações, e as colocações foram excelentes. Incrível, né? Como a gente está num grupo que as pessoas estão com preocupações semelhantes. Eu acho que tem muita afinidade das preocupações. Mas a gente ainda precisa de uma linguagem comum. A ideia do curso também é essa, né? Não é só fazer formação teórica, abstrata, a gente tem proposta de intervenção, de ação, de ir conversar com as pessoas, de constituir um comum, né, Henrique? Criar o comum, porque o comum também não está dado. Onde é o comum? Isso aqui já é um comum? Já é um grupo? Não, ainda não. Para ele ser comum, a gente tem que ter primeiro o quê? Falar a mesma língua, minimamente, ter uma língua comum. Aqui, quando algumas pessoas vieram falar, já citaram uma coisa ou outra do que eu falei, ou do que outras pessoas disseram. Assim, a gente vai constituindo uma língua comum para a gente poder ter uma ação comum. Quando a gente for para outros territórios, for trazer mais gente, for encontrar ou produzir esse sujeito político, a gente vai estar falando uma língua, pelo menos, que a gente se entenda. Então, a ideia do curso é essa. E isso é muito importante, gente, porque se a gente vai também para uma proposta de intervenção, de ação, sem ter produzido esse comum, a possibilidade de a gente se frustrar é muito grande, a gente não quer isso. Por isso também que, assim, não é que a gente vai ficar só teorizando, a gente quer agir, mas talvez a gente não mude ainda o voto dos seus alunos, né? Dessas pessoas que a gente vê votando, talvez a gente ainda não mude isso nesse ponto. Então, também para a gente não ter essa expectativa. A ideia é a gente ter um espaço de experimentação, de intervenção, sim, que a gente consiga criar um comum a partir da gente mesmo se constituir num comum, que é um grupo político, que fale uma língua parecida, que a gente tenha um referencial teórico de base comum. Então, essa é a ideia desse curso aqui. Tá? Então, para a gente fechar e dizer que o nosso caminho político, né, que eu fui eleita, vocês, né, muitos de vocês votaram e tal, mas a ideia é que a gente aproveite muito isso para a gente realmente conseguir constituir um grupo político. Aí a gente vai ter realizado inteiramente a missão. Porque a ideia não é só fazer um projeto ou outro, ou na secretaria, ou na Câmara. Não, a ideia é que a gente saia com um projeto político fortalecido, que a gente possa fortalecer as organizações do comum. Né? Precisa ser todo mundo do mesmo partido? Eu acho que não precisa. A gente pode fazer isso de maneira transversal, mas a gente precisa de organização, senão a gente não vai fazer avançar essas pautas. É uma ideia já teórica e prática. É isso então, gente. Boa noite. Obrigada, adorei rever todo mundo. Foi demais.